Lições de fé e restauração, reflexões sobre 2 Crônicas. 2 Crônicas é um livro da Bíblia que nos leva a uma jornada profunda pela história do povo de Israel, especialmente durante os reinados de seus monarcas. A narrativa, ricamente entrelaçada com temas de fé, liderança e a busca pela fidelidade a Deus, nos oferece lições valiosas que ecoam através dos séculos. Desde o início, 2 Crônicas se destaca por sua ênfase na adoração e no templo. A construção do templo por Salomão é um marco na história israelita, simbolizando a presença de Deus entre seu povo. A descrição meticulosa dos detalhes da construção revela a importância dessa instituição não apenas como um edifício, mas como um centro espiritual. À medida que o texto avança, encontramos reis que se levantam e caem, alguns fielmente dedicados à adoração verdadeira, enquanto outros se afastam do caminho do Senhor. A história de Ezequias é particularmente tocante. Ele se esforçou para restaurar a adoração em Judá, removendo ídolos e reinstituindo as práticas que honravam a Deus. Sua determinação e fé em tempos de crise são um exemplo poderoso de liderança espiritual. A narrativa também nos apresenta a figura de Manassés, um rei que, após um período de profunda rebeldia e idolatria, se voltou para Deus em arrependimento. Essa transformação é um testemunho do poder da graça divina, mostrando que nunca é tarde para retornar ao caminho certo. Não importa quão distante tenhamos ido. O livro também nos ensina sobre a importância da oração. As orações de Ezequias e outras figuras destacadas em 2 Crônicas são fervorosas e cheias de confiança. Elas nos lembram que a comunicação com Deus é vital em momentos de necessidade, que Ele sempre está disposto a ouvir e responder. Os desafios enfrentados por Judá, incluindo invasões e crises internas, revelam a luta constante entre a fé e as adversidades. A batalha de Ezequias contra Senaqueribe é um exemplo marcante. Em um momento de aparente desespero, Ezequias se voltou para Deus, e sua fé se tornou a chave para a vitória. Essa história ressoa com aqueles que enfrentam desafios em suas próprias vidas. 2 Crônicas também nos apresenta o papel dos profetas. Eles servem como porta-vozes de Deus, trazendo advertências e encorajamentos. As mensagens proféticas muitas vezes eram desafiadoras, mas sempre cheias de esperança. A fidelidade dos profetas é um lembrete de que Deus nunca abandona seu povo, mesmo em tempos de desvio. A obra de Neemias é um exemplo da ação de Deus entre seu povo, mostrando que a restauração é sempre possível. O retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém revelam a importância da unidade e da colaboração. Neemias lidera com determinação, e sua história inspira aqueles que trabalham para restaurar o que foi perdido. Os relatos de sacrifícios e celebrações no templo ressaltam a importância da adoração coletiva. A Páscoa, celebrada com alegria, simboliza a libertação e a renovação. Essa ênfase na comunidade nos lembra que a fé não é apenas uma experiência individual, mas algo que deve ser vivido e compartilhado entre irmãos. A história de 2 Crônicas também é um convite à reflexão sobre a importância das escolhas que fazemos. Os reis que seguiram a Deus experimentaram bênçãos, enquanto aqueles que se afastaram enfrentaram dificuldades. Essa lição é atemporal, mostrando que nossas decisões têm consequências que ecoam em nossas vidas e nas vidas de outros. O livro termina com a promessa de restauração. Apesar das falhas e dos desvios do povo, a esperança permanece. A mensagem de que Deus é fiel e que sempre há oportunidade para voltar a Ele é reconfortante. Essa esperança é uma âncora para aqueles que buscam propósito e direção em um mundo muitas vezes caótico. 2 Crônicas nos ensina que a verdadeira adoração não é apenas um ato ritual, mas uma entrega de coração. Os reis que se destacaram foram aqueles que buscaram a Deus de maneira sincera e comprometida. Essa busca genuína é o que transforma vidas e comunidade. A narrativa também destaca a importância da educação e do conhecimento da palavra de Deus. Reis como Josias, que encontraram a lei e a restauraram, mostram que a redescoberta da verdade divina pode levar a uma profunda transformação social e espiritual. O poder da palavra de Deus é um tema central, e sua relevância persiste em todas as gerações. A relação entre os líderes e o povo é outro aspecto crucial de 2 Crônicas. A liderança espiritual é uma chamada a servir, a guiar com amor e a ser um exemplo. Os reis que governavam com justiça e compaixão, buscando o bem-estar de seu povo, são lembrados com reverência. Essa dinâmica de liderança ressoa em nossas comunidades hoje,
onde o papel dos líderes é fundamental para direcionar e inspirar. O impacto das más influências também é um tema recorrente. Em 2 Crônicas, vemos como a idolatria e os maus conselhos podem desviar até mesmo os reis mais promissores. Essa advertência nos lembra da importância de cercar-nos de pessoas que nos incentivem a seguir o caminho da verdade e da justiça. As amizades e as associações que fazemos moldam nossas decisões, consequentemente, nosso destino. A importância da união e da colaboração entre o povo de Deus é um aspecto poderoso em 2 Crônicas. As celebrações, como a Páscoa, não são apenas eventos individuais, mas momentos que fortalecem os laços comunitários. O ato de adorar juntos, de compartilhar testemunhos e de se apoiar em tempos difíceis é vital para a saúde espiritual de qualquer comunidade. A história de 2 Crônicas também nos apresenta a figura do arrependimento. O retorno a Deus por meio do arrependimento é uma mensagem central que ecoa em toda a Escritura. Tanto Manassés quanto Ezequias nos ensinam que, independentemente de quão longe possamos ter nos afastado, sempre há um caminho de volta. Essa mensagem é um bálsamo para aqueles que se sentem perdidos ou sem esperança. Enquanto lemos sobre as diversas gerações de reis, somos lembrados de que a fé é um legado. As escolhas de um rei podem afetar não apenas sua vida, mas também a de todo um povo e as gerações futuras. A responsabilidade de transmitir a fé e os valores de Deus é uma tarefa que recai sobre todos nós, pais, líderes e mentores. O papel das mulheres na narrativa, embora menos destacado, é igualmente significativo. As mães e esposas de muitos dos reis influenciaram suas decisões. Em muitos casos, desempenharam papéis cruciais em sua formação espiritual. O impacto silencioso e poderoso das mulheres é um lembrete de que todos têm um papel a desempenhar na história da salvação. A adoração no templo, com seus rituais e sacrifícios, é um reflexo do coração do povo. Quando a adoração se torna superficial, as consequências são severas. O chamado à autenticidade em nossa relação com Deus é um tema que se destaca, nos desafiando a vivenciar nossa fé de maneira genuína, não apenas em momentos de adoração, mas em todos os aspectos de nossas vidas. A prática do jejum e da oração em tempos de crise é um elemento central na vida dos reis que buscavam a Deus. Ezequias, por exemplo, em um momento de grande necessidade, buscou a face do Senhor com fervor. Esse exemplo nos desafia a adotar posturas de humildade e dependência de Deus, especialmente em tempos de dificuldade. As promessas de Deus são um alicerce em 2 Crônicas. A fidelidade divina é um tema que perpassa toda a narrativa, mostrando que mesmo quando o povo se desvia, Deus permanece firme em suas promessas. Essa certeza é um consolo para aqueles que enfrentam incertezas e desafios, lembrando-nos que a esperança em Deus nunca é em vão. A história de 2 Crônicas culmina em um chamado à restauração. Através de cada erro e cada desvio, a mensagem permanece. Deus está sempre pronto para restaurar, curar e reconciliar. Essa verdade resplandece como um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que buscam recomeçar. A adoração, a oração e a busca pela verdade são práticas que nos aproximam de Deus. Em um mundo repleto de distrações e desafios, o livro de 2 Crônicas nos convida a reavaliar nossas prioridades e a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A simplicidade da adoração genuína é um convite à intimidade com o Criador. Ao refletirmos sobre as lições de 2 Crônicas, somos desafiados a viver uma vida de integridade e fidelidade. O exemplo dos reis de Judá nos ensina que cada decisão, cada ato de adoração e cada momento de arrependimento moldam nossa caminhada de fé. A história do povo de Israel é uma tapeçaria de luta e triunfo. E nós também fazemos parte dessa narrativa. Assim, ao nos depararmos com as páginas de 2 Crônicas, somos convidados a entrar em uma jornada de descoberta, reflexão e transformação. A história do passado nos fala ao presente, revelando verdades eternas que ainda ressoam em nossos corações. Que possamos, assim como os reis e profetas, buscar a Deus com fervor, permitindo que suas verdades moldem nossas vidas e nos conduzam em nossa jornada de fé. A importância do arrependimento e da volta para Deus é um convite constante nas Escrituras. Em 2 Crônicas, vemos que mesmo os reis que se desviaram, ao se voltarem para o Senhor, encontraram misericórdia e restauração. Isso nos ensina que nunca estamos além da graça de Deus. Qualquer pessoa, independentemente de suas falhas, pode retornar ao coração de Deus e experimentar a renovação.
Além disso, a necessidade de liderança sábia e comprometida é um chamado para todos nós. Em uma era em que muitas vozes competem por nossa atenção, é crucial discernir quais lideranças estamos seguindo e em quem estamos colocando nossa confiança. O exemplo dos reis fiéis, como Josias e Ezequias, nos lembra que líderes que buscam a Deus e que são guiados por princípios divinos são essenciais para a saúde espiritual de qualquer comunidade. O papel da adoração também é fundamental. O templo não era apenas um edifício, era o centro da vida espiritual de Israel. A adoração verdadeira, que envolve não apenas rituais, mas um coração sincero voltado para Deus, é o que realmente importa. Hoje, somos desafiados a adorar em espírito e em verdade, fazendo da nossa vida um ato contínuo de louvor e gratidão. Além disso, o livro nos ensina sobre a importância da memória e da tradição. As histórias e os feitos de Deus com seu povo são fundamentais para a identidade coletiva. Ao recordar o que Deus fez no passado, somos incentivados a confiar em suas promessas para o futuro. Isso nos ajuda a fortalecer nossa fé e a encorajar outros em suas próprias jornadas. Em meio a lutas e desafios, 2 Crônicas enfatiza a importância da comunidade. O povo se reunia para adorar, celebrar e buscar a direção de Deus juntos. A comunhão é vital para a fé cristã, pois somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, a incentivar e a edificar aqueles que estão ao nosso redor. A vida cristã não é uma jornada solitária, mas uma caminhada em comunidade, onde o apoio mútuo é essencial. Os relatos de vitórias e derrotas em 2 Crônicas também nos mostram que a vida de fé está repleta de altos e baixos. Mesmo os melhores reis enfrentaram dificuldades em alguns momentos, falharam. Isso nos lembra que a vida cristã não é isenta de lutas, mas que a perseverança e a busca contínua por Deus são o que nos sustentam em tempos de prova. Por fim, a mensagem de esperança e restauração em 2 Crônicas é uma verdade atemporal. Cada nova geração, Deus está pronto para agir e restaurar aqueles que o buscam. Através de Jesus, temos a certeza de que a graça é suficiente e que o convite para voltar para casa sempre estará aberto. À medida que encerramos nossa reflexão sobre 2 Crônicas, somos chamados a aplicar essas verdades em nossas vidas. Possamos buscar a Deus com sinceridade, lembrar de sua fidelidade nas nossas histórias e viver de maneira que honre seu nome. Que a adoração em nossas vidas seja autêntica e que nossas comunidades sejam lugares de apoio, encorajamento, crescimento espiritual. Ao final, que a mensagem de 2 Crônicas nos inspire a ser líderes em nossas esferas de influência, a valorizar nossas comunidades e a viver com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre presente, pronto para nos guiar, restaurar e transformar nossas vidas. E possamos ser instrumentos de sua paz e amor, refletindo a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa de esperança. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.